A paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos, adolescentes do grupo El Shaddai e a você que vai estar participando dessa aula. Lição de número 7, Salomão, o sábio. O nosso versículo-chave se encontra no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 8 e 9, que diz: Filho meu, ouve as instruções de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Porque diadema de graça serão sobre tua cabeça e colares para o teu pescoço. Provérbios capítulo 1, verso 8 e 9. A nossa base bíblica da aula de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao 10, e o capítulo 4, 1 Reis, do verso 29 ao verso 34. Nós vamos estar falando hoje sobre Salomão, o sábio. A nossa introdução diz o seguinte: Salomão, dotado de grande sabedoria vinda de Deus, se tornou um rei próspero e bem-sucedido. Salomão pediu sabedoria a Deus para governar o povo com justiça. Deus se agradou do seu pedido, de forma que afirmou que não haveria homem tão sábio quanto ele. Essa parte aqui, Deus se agradou do seu pedido. Marque isso na sua revista, anote aí que você que está anotando numa folha, no caderno, que nós vamos voltar a comentar dessa parte na conclusão. Deus se agradou do seu pedido, de forma que o próprio Deus afirmou que não haveria homem tão sábio quanto ele. No reinado de Salomão, a nação se expandiu, o comércio floresceu, os exércitos foram modernizados e homens de toda a nação, de todas as nações, homens de todas as nações, vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Esse é o personagem da nossa aula de hoje, Salomão. E nós vamos falar sobre a sabedoria que esse homem tinha, como foi o seu começo de reinado, como foi boa parte do seu reinado e como foi a parte final do seu reinado e velhice, que vai estar resumido nessa aula de hoje. Então eu aconselho você que abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis. A história de Salomão é bem longa, mas você tem bastante tempo nessa quarentena para estar lendo e meditando na palavra. Então 1 Reis, você pode ler do capítulo 2 em diante, que você vai ver toda a história do rei Salomão. São bastantes capítulos, mas nós temos tempo de estar lendo a palavra nesse período de quarentena. A introdução nossa fala sobre isso, e isso que eu queria destacar. Salomão pediu a Deus sabedoria, só que ele não pediu sabedoria para ele ser sábio, ser inteligente, não. Ele pediu sabedoria para governar o povo com justiça. É para isso que ele pediu sabedoria, não é para se exibir ou mostrar que ele tinha conhecimento. A sabedoria que ele queria é para saber como lidar com aquele povo. E Deus se agradou tanto disso que, além da sabedoria, deu a ele fama, riqueza e vida longa. O ponto 1 da nossa lição vai falar sobre o pedido que Salomão fez a Deus. O pedido que Salomão fez a Deus, né? E isso é interessante porque todos nós fazemos vários pedidos a Deus, né? Dobramos nosso joelho para orar e cada um pede uma coisa. E muitos fazem pedidos, às vezes, que a gente vai observar até absurdo, mas Deus ouve todos eles. Todos os pedidos que nós fazemos, Deus ouve. Só que nem todos os pedidos Deus responde. E nós vamos tentar entender um pouquinho, apesar de forma resumida, dentro dessa lição de hoje. Então vamos começar com o pedido de Salomão. Qual foi o pedido de Salomão? O texto vai nos contar. Eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem a história. Que Davi era velho, Davi já estava velho, mas ainda reinava sobre o trono de Israel, apesar de ser velho. Ele já estava velho, cansado e reinava sobre o trono de Israel. Já no final de sua vida, nos seus últimos dias, um dos seus filhos mais velhos, que ainda estava vivo, chamado Adonias, ele viu que seu pai estava velho, estava prestes a morrer, e ele se juntou com o comandante do exército, que se chamava Joabe,
e com alguns sacerdotes e se autoproclamou rei, apesar de Davi ainda estar vivo. Ele se autoproclama rei, reúne alguns dos seus amigos, algumas dessas lideranças, né? E faz um banquete em sua casa, homenageando ele mesmo, que seria o próprio rei, o próximo rei de Israel, apesar do seu pai Davi ainda estar vivo. Quando Davi fica sabendo disso, ele se lembra que Deus havia prometido que o rei que reinaria no lugar dele seria Salomão, seu filho. E um profeta tinha dito isso a Davi há algum tempo atrás, que o rei de Israel, o rei que construiria o templo para o Senhor, seria Salomão. Então o que Davi faz, apesar de estar na cama e estar bem velho, né, já na sua fase final de vida, Davi convoca alguns homens de confiança, entre eles o profeta Natã, e pedem para que peguem a Salomão, seu filho, e o unjam rei no seu lugar, e coloque ele sobre a mula real, e desfile com ele sobre a cidade, para que todo o povo possa gritar: viva o rei Salomão. Essa pessoa responsável, né, juntamente com o profeta Natã, reúne boa parte das pessoas que assessoravam Davi e vão até o local onde ficava o tabernáculo, que naquela época não existia templo ainda, e eles ungem, derramam óleo sobre Salomão, unge a Salomão como rei. Salomão desfila pelas ruas da cidade e todo o povo o aclama como rei de Israel. Adonias, sabendo disso, ele fica com medo de morrer, já que Salomão havia sido constituído rei pelo seu próprio pai Davi, que ainda estava vivo. Então, Salomão é constituído rei quando Davi estava vivo ainda. Então ele foi corregente com Davi. Ele reinou uma parte com Davi ainda vivo. Então, na verdade, o rei era Davi e Salomão estava ali aprendendo, sendo assessoriado por Davi, seu pai. Só que no capítulo 2 do livro de 1 Reis, diz que quando se aproximava o dia da sua morte, Davi, sabendo que já estava perto dele morrer, já estava bem velho, ele chama Salomão, no seu leito, na sua cama, ele chama Salomão e começa a passar algumas instruções para Salomão. E o mais interessante, o capítulo 2, verso 2, diz assim, Davi falando para Salomão: seja forte e seja homem, obedeça ao Senhor, o seu Deus, ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças, conforme se acha escrito na lei de Moisés. Se você fizer isso, você vai prosperar em tudo que fizer e aonde você for. Essa foi a palavra de Davi na sua velhice para o seu filho Salomão, que ia assumir o trono assim que ele morresse. Seja forte, seja homem, obedeça ao Senhor. Guarde, ande nos seus caminhos, obedeça os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças, conforme tudo que está escrito na lei de Moisés. E essa é a palavra que você, adolescente, tem ouvido desde que você nasceu, né? Obedeça os mandamentos, ande nos caminhos, siga as ordenanças do Senhor, obedeça tudo que está escrito na lei. A lei para nós hoje é a palavra, é a Bíblia. Então, para você ser bem sucedido, você tem que andar nos caminhos do Senhor e obedecer tudo que está escrito aqui, todos os mandamentos, todos os decretos, tudo ali. Davi disse isso para Salomão pouco antes de morrer. E Salomão ouve essas palavras do seu pai, Davi, o rei, e Salomão pratica isso e põe isso em prática. Salomão procura andar nos caminhos do Senhor, procura obedecer os decretos, os mandamentos, as ordenanças, conforme o que estava escrito na lei. E isso que estava escrito na lei, ele havia aprendido, ele só precisava praticar agora. O pai dele estava só lembrando isso a ele. E Davi lembra isso para Salomão. Pouco tempo depois, Davi morre e Salomão assume o reinado de Israel. Quando Salomão assume o reinado de Israel, ele para pensar e vê a grande responsabilidade que estava sobre ele, né? O seu pai, o rei Davi, tinha sido um dos melhores reis de Israel.
venceu muitas guerras, ganhou muitas pelejas, conseguiu unir todas as tribos em volta de uma só, como se fosse um só povo, conseguiu fazer grandes prosperidades, conseguiu melhorar muita coisa em Israel na questão da agricultura, na questão do exército, das armas. Ele melhorou muita coisa em Israel, então foi um grande rei para Israel. E Salomão estava vindo assumir o lugar do seu pai Davi. Então ele tinha que fazer algo tão grande quanto Davi, ou melhor do que Davi. Não poderia fazer algo pior do que Davi havia feito. Então, o que Salomão faz quando vai começar o seu reinado, já que Davi não estava mais com ele? A primeira coisa que ele procura fazer é oferecer holocausto ao Senhor, é buscar a Deus. Então, a Bíblia vai nos contar, no capítulo 3, que Salomão sacrificava ao Senhor. Ele construiu um altar, já que o templo não estava pronto. Então ele foi sobre o local onde ficava o tabernáculo, e lá ele sacrificou altares ao Senhor, ofereceu sacrifícios e queimou incenso. E o tabernáculo ficava em Gibeon. E Salomão saiu de Jerusalém e foi a Gibeon oferecer sacrifícios ali. E a Bíblia fala que naquele dia ele ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor em gratidão. 1000 holocaustos ao Senhor em gratidão. Ele ofereceu tudo isso naquele dia e o povo estava junto com ele adorando ao Senhor. Isso para começar o reinado. Olha como se começa o reinado, olha como se começa alguma coisa para Deus. Oferece sacrifício, traz o povo junto e mostra para o povo que você vai servir ao Senhor e eles precisam servir ao Senhor contigo. Diferentemente do rei que nós vimos na lição passada. Então Salomão começa o seu reinado assim. Oferece 1000 sacrifícios, adora o Senhor, e o versículo 3 do capítulo 3 vai dizer que Salomão amava o Senhor e demonstrava isso andando nos decretos do Senhor. Se você ama a Deus, você obedece. Você demonstra que você ama a Deus andando de acordo com a palavra que Deus deixou para cada um de nós. Então, depois de todo esse sacrifício, Salomão, o dia termina, Salomão, por certo, estava cansado, e o que ele faz? Ele se deita para dormir. E a Bíblia fala no capítulo 3 que ele se deitou para dormir, e enquanto ele dormia, ele teve um sonho. Salomão dorme, e durante a noite, enquanto ele dormia, ele teve um sonho. E qual foi o sonho de Salomão? No sonho, o Senhor aparece para ele e fala para ele assim: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão podia pedir o que ele quisesse. E essa foi a proposta de Deus: pede o que você quiser que eu vou te dar. Então Salomão podia pedir o que ele quisesse. Aí o que Salomão fala para Deus em sonho? Olha, eu sou teu servo, só que eu sou muito jovem. Eu não sei o que fazer e como lidar com o teu povo. Essa foi a palavra de Salomão para Deus. Eu sou muito jovem, mas eu sou teu servo. E eu não sei como lidar com o teu povo, ou seja, com o povo de Deus. Aí Salomão vira para Deus e fala assim: ó, dá pois ao teu servo um coração sábio para governar o teu povo com justiça. Isso foi o que Salomão pediu. A sabedoria não era para ele. Não ele usar a sabedoria, mas não era em benefício próprio, era em benefício do povo. E o povo era de Deus. E quando Salomão fala isso para Deus, o versículo vai dizer que o pedido de Salomão agradou ao Senhor. E aquilo que Salomão fez, o pedido de Salomão, que era em benefício do povo, não em benefício próprio, agradou tanto a Deus, que Deus virou para ele no sonho e falou assim: olha, como você não pediu nem riqueza, nem vida longa, nem morte aos inimigos, mas o que você pediu foi com discernimento, ou seja, com sabedoria, e aquilo que você pediu foi para liderar o povo com justiça, da forma correta. Eu farei o que você pediu.
Isso é Deus falando a Salomão: eu vou fazer o que você pediu. Só que, além de te dar um coração sábio, você vai ser tão sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Não houve, antes de Salomão, ninguém tão sábio quanto ele para discernir as coisas com justiça. E depois de Salomão, não importa quem nasça depois de Salomão. Não importa o Einstein, nem alguém importante aí que descobre um monte de coisa, ele não vai ser tão sábio quanto Salomão. E isso foi o que Deus falou: de forma que não haverá ninguém como você. E se você andar nos meus caminhos, é Deus falando para ele ainda, e obedecer aos meus decretos, mandamentos, como seu pai disse para você, você vai ser próspero. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho e voltou para Jerusalém. Ou seja, Salomão pediu a Deus sabedoria, mas não era para usar em benefício próprio, era para usar em benefício do povo. E além da sabedoria que Deus deu a ele, porque Deus deu a sabedoria que nenhum homem ia ter sabedoria igual dele. Além de sabedoria, Deus deu a ele fama, riqueza e vida longa. Aí, a pergunta para você que está assistindo esse vídeo: se Deus chegasse para você e fizesse essa proposta aqui, ó, pede o que quiser que eu vou te dar, qual seria o seu pedido? Qual seria o seu pedido? Pense um pouquinho nisso aí, que na conclusão, daqui a pouquinho, a gente vai estar voltando nesse assunto. Ponto 2. A sabedoria de Salomão. Ponto 2 da nossa lição vai falar a sabedoria de Salomão. Com o desejo de honrar o Senhor, aí eu marquei aqui, Salomão tinha um desejo de honrar ao Senhor. Desejo, a vontade de honrar o Senhor. Aí eu marquei aqui, o que é honrar o Senhor? Honrar o Senhor é prestar respeito, reverência. Isso é honrar o Senhor, reconhecer Ele como Senhor, como soberano. E quando você faz isso, você respeita, obedece, segue. Esse era o desejo de Salomão. Então, com esse desejo, ele oferece 1000 sacrifícios em Gibeon, onde estava o tabernáculo. Apesar de jovem, olha só, ele era jovem e inexperiente, mas ele foi sábio ao pedir alguma coisa para Deus. Ele era jovem e inexperiente, mas quando Deus fez a proposta para ele: pede o que você quiser, ele foi sábio naquilo que ele ia pedir. Então, apesar de jovem, Salomão sabia que o povo que ele ia governar, reinar, era de Deus, não era dele. O povo sobre quem ele estava regendo, dirigindo, guiando, não era um povo dele, não pertencia a ele, pertencia a Deus. Então ele tinha que ter sabedoria para lidar com o povo de Deus. Isso é uma grande lição que Salomão deixa para todos nós, não só adolescente, mas talvez você está assistindo, é jovem, é líder. Peça a Deus sabedoria, porque o povo que você está lidando, liderando, não é seu, é de Deus. Seu pedido mostra que no seu coração não havia ganância. Quando você for pedir algo a Deus, Deus olha o seu coração. Ele ouve o que sai da sua boca, mas ele olha para o seu coração para ver qual é a motivação do seu coração naquilo que você está pedindo. No pedido de Salomão, Deus olhou o seu coração e viu que não havia ganância. Seu desejo era cuidar do povo. A sabedoria garantiu que ele tivesse sucesso em seu reinado. E aqui eu vou dar uma paradinha aqui para contar um episódio acontecido no reinado de Salomão, logo nos seus primeiros anos de reinado, eu creio que assim foi. E eu botei aqui 2 mães, uma criança e uma espada. Eu creio que você já deve ter ouvido a história, talvez alguns não ouviram ainda, alguns já esqueceram da história. Está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 3, do verso 16 ao verso 27, para você ver a sabedoria que Deus deu a Salomão, o discernimento
que Deus deu a ele foi para o povo. E isso precisava ser exercido com justiça, ou seja, com retidão. Ele tinha que ser correto. A Bíblia fala que duas mulheres chegam até Salomão numa audiência real, né? Essas duas mulheres chegam até Salomão e uma delas traz uma criança, um filho, um bebê. E essas duas mulheres, vamos botar assim, a mulher A e a mulher B, estavam reclamando que elas eram mãe dessa criança. Era duas mães para uma criança só, e não tinha como. Então o que elas relatam? Elas relatam que elas moravam junto, essas duas mulheres, né? Vamos botar um nome para ficar mais fácil, né? A Maria e a Ana. Elas relatam que elas moravam junto e todas duas tiveram um filho. As duas tiveram filho. A Maria teve um bebê e a Ana teve um bebê. E durante a noite elas dormiam na cama, cada um na sua cama, e o bebê dormia junto com elas na cama. Uma dessas mães durante a noite rolou na cama e rolou por cima do bebê e matou o bebê quando ela rola por cima do bebê. No outro dia, essa mãe acorda e vê que o seu filho está morto, que ela tinha rolado por cima dele e matado o bebê. O que ela faz? Ela pega o bebê enquanto a outra mãe dormia e troca o bebê morto dela pelo bebê vivo da outra. Quando a outra acorda, vê que a criança não era dela, então começa a discussão, começa a briga. Como que ia fazer? Não existia exame de DNA, não existia exame de sangue para descobrir qual era a mãe do bebê. Então o que fizeram? Vamos levar para Salomão, para o rei, que ele é que julga essas causas do povo, ele que é o juiz do povo. Então levou para Salomão. Então chega a gente de Salomão, duas mães e uma criança só. E cada uma dizia que era mãe da criança. A Maria fala, não, o filho é meu, o filho é meu. A Ana dizia, o filho é meu, o filho é meu. E as duas brigavam e Salomão está assistindo aquela cena, duas mulheres disputando quem era a mãe de uma criança. E elas contam a história, né? Que uma rolou por cima, matou o bebê. Não, mas é o meu, quem morreu foi o seu. E aquela briga continuou. Salomão está sentado no seu trono, vendo aquela briga. O que ele faz? Ele espera as duas acabar de contar a história, brigar, discutir. A criança, por certo, estava no meio dessa confusão. Alguém deve ter segurado a criança no meio dessa confusão. Então Salomão vira para um dos seus soldados e fala assim, traz aqui uma espada. E um dos seus soldados, né, traz para Salomão uma espada. Aí Salomão vira agora, traz a criança. E o soldado traz a criança. Aí Salomão segura a criança. Eu creio que o soldado pega a espada e Salomão fala para o soldado, corta a criança no meio, dá um pedaço para Maria e dá um pedaço para Ana. Aí você pode achar que era um absurdo, né? Mas Salomão estava fazendo um teste de DNA. Antes de existir o teste de DNA, Salomão já estava fazendo. Aí ele fala, corta a criança no meio, divide no meio, dá um pedaço para Maria e um pedaço para Ana, cada um vai ficar com um pedaço do bebê e vai acabar a briga. A Maria, que não era mãe, a Maria tinha matado o filho dela e pegado o filho da Ana. A Maria, que não era mãe, falou assim, boa ideia, mata mesmo, corta no meio, me dá um pedaço dela, cada um fica com um pedaço. A Ana, que era mãe e tinha amor pelo filho, ela falou assim, não, eu prefiro que você dê ele vivo para Maria. Salomão, quando ouve aquilo, eu prefiro que você dê ele vivo para Maria do que você mate a criança. Salomão, quando ouve aquilo, pega a criança da mão do soldado e entrega a criança para Ana e diz, essa é a mãe do bebê. Então você pega a sua Bíblia, lê essa história, 1 Reis 3, 16 a 27, eu só resumi para você. E quando Salomão faz isso, a Bíblia fala que todos ficam admirados com a sua sabedoria. E a Bíblia, versículo 28, quando Israel ouviu isso, passaram a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele. A sabedoria que Salomão tinha não era aquela que você adquire na escola, estudando, aprendendo, lendo, não é. É a sabedoria que vem de Deus. Essa era a sabedoria que Deus tinha, que Salomão tinha. E o texto vai dizer que o povo viu que a sabedoria de Deus estava em Salomão para fazer as coisas com justiça, com retidão, as coisas de forma correta. Então, Salomão honrou o Senhor, Deus o honrou. E o mais interessante é que Salomão,
já tinha sido escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel. Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 9 e 10, Deus fala para Davi: você vai ter um filho. Davi não tinha tido Salomão ainda. Deus fala: você vai ter um filho. E esse filho vai me honrar, porque ele há de construir o templo onde meu nome há de ser adorado. Todos nós, guarde isso aí, adolescente, marca isso aí na sua revista. Salomão, antes de nascer, ele já tinha um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Salomão. Qual era o propósito? A resposta é: Salomão ia construir o templo onde o nome de Deus ia ser honrado e adorado. Esse era o propósito. Então, todos nós, você, adolescente do grupo El Shaddai, você que está ouvindo, você nasceu com propósito. Deus, quando te deu vida, Ele tinha um propósito para você. Ele tem um propósito para você. A pergunta é: você sabe qual é o seu? Você sabe para qual propósito Deus te deu vida, para qual propósito Deus te criou? Porque todos nós nascemos com um. E a pergunta que eu te faço nessa manhã: qual o seu propósito? Como você vai honrar a Deus? Ponto 3 da nossa lição vai falar de uma parte triste da vida de Salomão. Uma parte até mesmo trágica. Ponto 3 vai dizer que sabedoria não combina com pecado. Você pode ser muito sábio, mas se você peca, as duas coisas não combinam. Ponto 3. Com o passar do tempo, passar dos anos, Salomão se deixou levar pela fama. A Bíblia fala que a fama dele, a sabedoria, é conhecida em várias nações do mundo. Então ele se deixou levar pela fama. Ele passou a usar a sabedoria que Deus tinha dado a ele para satisfazer os seus desejos. Ao invés de usá-la para governar o povo, ele passou a usar a sabedoria para satisfazer os seus desejos. O homem mais sábio do mundo, Salomão, tornou-se louco. Por quê? Porque ele fez alianças com outros reis. E para fazer essas alianças com outros reis, essas alianças com outros povos se deu através do casamento de Salomão com as mulheres de outros povos, o que era condenado por Deus no livro de Deuteronômio. Os filhos de Israel não podiam se unir em casamento com filhas de outros povos. E Salomão desobedece esse mandamento, essa instrução de Deus, e se casa com várias mulheres de outros povos. A Bíblia fala que não podia. O Davi falou para ele antes de morrer que era para ele lembrar de todos os mandamentos, e um dos mandamentos era esse: não se unir com as filhas dos outros povos. Então ele sabia do mandamento, e apesar de toda a sua sabedoria, ele desobedeceu o mandamento. Aqui fala que ele se envolveu com mulheres estranhas, as quais lhe introduziram na idolatria, na feitiçaria e até mesmo em sacrifício humano, a ponto de Deus se indignar com ele. O começo do reinado, Deus estava satisfeito e feliz com ele, só que Deus falou para ele que ele precisava andar em todos os mandamentos para Deus continuar abençoando ele. Só que no final de sua vida, ele começa a desobedecer a Deus, porque ele começa a se envolver com mulheres estranhas, e essas mulheres introduziram a idolatria, a feitiçaria e até mesmo o sacrifício humano no meio de Israel. Deus se indigna com ele, a ponto de falar para ele que o reino dele seria dividido após a sua morte. Ele não vigiou e caiu nas garras do pecado. Sabedoria e pecado não combinam. Você pode ser muito sábio, só que se você errar, você pecar, a sua sabedoria não vai servir de nada. Você precisa vigiar, estar sempre atento. Conclusão nossa. Tem muito para se falar sobre Salomão, né? Mas nosso tempo é curto. Então, conclusão. Por algumas vezes, a nossa oração e os nossos pedidos feitos a Deus parecem ser ignorados, né? Quantas vezes você ora, você pede alguma coisa a Deus e você não vê resposta, e você acha que aquilo que você pediu a Deus, Deus ignorou. Só que Tiago capítulo 4, verso 3, abre a sua Bíblia para ler,
Marca aí na sua revista para ler depois dessa aula, Tiago capítulo 4, verso 3. Tiago vai dizer que você pede e não recebe porque você pede mal. É possível perceber que a maior diferença entre as pessoas que Deus ouve e responde e as que ele, ou apesar de ouvir, não responde, está na motivação. Foi o que nós falamos lá no princípio. Deus olhou para o coração de Salomão e viu que o pedido dele não era para satisfação própria, era em benefício do povo. Então, a grande diferença entre as pessoas que Deus ouve e responde e as que ele ouve e não responde está na motivação. O porquê você está pedindo isso? Todo aquele que pede com o coração limpo, com a motivação certa, verdadeira, esse será ouvido e atendido. Salomão pediu sabedoria para governar o povo. Então você aprenda com ele. Deus sempre abençoa aqueles que pensam em algo ou em alguém além de si mesmo. Peça com sabedoria. Essa é a nossa conclusão de hoje. Esse talvez seria o resumo da nossa aula hoje. Peça com sabedoria. Saiba pedir. Peça com sabedoria. Tiago diz que você não recebe que você pede mal. E isso inclui adolescentes, jovens, crianças, igreja, todos nós, né? Qual é a motivação do seu pedido? Ao final dessa aula, eu creio que alguns de vocês vão estar orando, né? Pedindo algo a Deus. Então, o que você aprendeu nesta manhã? Tem muita coisa para aprender na vida de Salomão, mas eu queria que você guardasse só essa conclusão aqui. Quando você for pedir alguma coisa para Deus, antes de você pedir, analise. Aquilo que você está pedindo é para benefício próprio? Só você vai ser beneficiado? Ou aquilo que você está pedindo vai ser em prol de algo ou em prol de alguém? Então Deus olha a motivação do seu coração. Antes mesmo de você abrir a sua boca para dirigir a Deus uma oração, Ele sabe a motivação do seu coração. E muitas vezes as nossas orações têm sido ignoradas por Deus, né? Ele ouve, mas não responde, está ignorando. Porque aquilo que nós estamos pedindo, Ele sabe que é para satisfação própria e não em benefício de um bem maior. Então, o resumo que eu deixo para você e a conclusão dessa aula de hoje: quando você for pedir alguma coisa, peça com sabedoria, pois todo aquele que pede com o coração limpo será ouvido. Todo aquele que pede com o coração limpo será ouvido. Deus sempre abençoa, Deus sempre abençoa aqueles que na hora de pedir pensam em alguém além de si mesmo. Então, quando você for pedir alguma coisa para Deus nas suas orações, pense em alguém. Não pense só em você mesmo, pense em alguém, né? E peça pelos outros, peça pelos aqueles que realmente estão precisando. Peça a Deus um coração sábio, ou sabedoria a Deus, até mesmo para você orar. Peça a Deus sabedoria até mesmo quando você dobrar os seus joelhos para falar com Deus, saber como pedir, né? E a Bíblia fala, né, que não recebemos porque pedimos mal. E a diferença está aí, na nossa motivação. Salomão podia pedir o que quisesse, né? A proposta de Deus para ele foi: pede o que você quiser. E como eu disse lá no começo, se essa pergunta fosse feita para você, se Deus chegasse para você e dissesse para você: peça o que você quiser que eu vou te dar, qual seria o seu pedido? Eu sei que você pode dizer: mas eu sou adolescente ainda, eu não sei o que pedir, eu não sei o que eu pediria a Deus. Então você tem tempo de refletir, pensar no decorrer dessa aula de hoje. Você vai estar meditando depois dessa aula, de pensar um pouquinho nessa proposta que Deus fez para a sua mão. E Ele pode fazer essa proposta para você. Pede o que você quiser. O que você pediria? O que você pediria a Deus? Ele diz para você pedir o que você quiser. E aquilo que você está pensando aí agora que ia pedir, né? De repente você tem até uma lista já pronta. Em benefício só seu
ou isso vai beneficiar alguém mais? Porque Deus olha para a motivação do nosso coração antes de responder às nossas orações. Que Deus te abençoe e você tenha sabedoria ao pedir as coisas a Deus. Em nome de Jesus. Amém.